Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então, antes de nós irmos para a palavra, a gente precisa fazer um combinado. E que combinado é esse? Eu vou pregar para você a Bíblia. Se o que eu vou falar aqui não te agradar, aí não é comigo, é com Deus. Porque eu vou falar exatamente a palavra que o Senhor me deu, com base no tema que o Senhor me deu. E eu te prometo que eu não vou te ensinar absolutamente nada que não esteja na palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 17, o verso é o verso 14. Provérbios, capítulo 17, e o verso é o verso número 14. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Provérbios 17, verso 14, diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Amém? Amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. O que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã é que a maioria dos problemas que nós enfrentamos na área familiar, a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. A Bíblia vai nos ensinar nessa manhã que muitas das vezes nós achamos que a origem para o problema que nós estamos enfrentando dentro da nossa casa, que essa origem, que esse problema, que esse vento, que essa adversidade é algo do maligno. Então nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, que a maioria dos problemas que acontecem no âmbito familiar, na nossa família e na nossa casa, a culpa não é do diabo, a culpa é minha e a culpa é sua. Nós acabamos de ler aqui em Provérbios 17, 14, algo muito poderoso, que diz assim, ó: como o abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Um dos principais problemas que acontece dentro das nossas casas, dentro da nossa família, são contendas e são rixas. E a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 17, 14, que a contenda, o começo da contenda e a rixa é como se nós estivéssemos abrindo uma brecha. A Bíblia diz aqui, ó, como o abrir de uma represa, ou seja, uma fresta, uma brecha. Assim é a contenda e é a rixa dentro dos nossos lares. A gente tem que entender que as brechas para o diabo entrar, as portas para o diabo entrar e operar na nossa família, operar na nossa casa, essas brechas e essas portas, elas começam a partir de mim e de você, quando nós nos comportamos com contenda e quando nós nos comportamos com rixa. A Bíblia fala que a contenda, a rixa, a palavra áspera, o olhar torto, é como se fosse uma fissura. E uma fissura, ela é pequenininha. Ela começa pequeno e aí começa a vazar. Começa a vazar. Começa a vazar. E a Bíblia fala que quem age com contenda e com rixa é como se estivesse abrindo uma represa. Uma represa é uma quantidade imensurável de água que está represada e que existem as comportas que elas abrem, e aí aquela água inunda tudo que vem pela frente. Só que o texto que nós acabamos de ler em Provérbios 17, 14 diz que a represa, ela não estoura do nada. A Bíblia fala que como aquele que abre a represa, assim é o que começa com contenda. Em outras traduções, a Bíblia fala que a contenda, irmão Osmar, é como uma brecha que é aberta. E muitos de nós olhamos e queremos culpar o diabo, o principado e a potestade do problema que a gente está enfrentando dentro da nossa família e na nossa casa, como se do nada tivéssemos sido atingidos por uma grande água. Só que não existe nada do nada, irmão Lucas. Represas que estouram dentro da família, represas que estouram dentro dos lares, eles são um acúmulo de pequenas fissuras, são um acúmulo de pequenas rachaduras diárias,
que nós abrimos com a nossa altivez do coração, com o nosso orgulho e com a nossa falta de obediência a Deus. Então, se eu tenho um problema com a minha esposa dentro da minha casa, e eu lanço, irmã Eliette, uma palavra dura sobre a vida dela, eu abri uma rachura na minha casa. Se eu não vou e eu ato aquilo, mas eu vou nutrindo e alimentando aquilo, uma rachura vira duas, a duas vira três, a três vira quatro, e o que mais me chama a atenção é que a represa ela não estoura de uma vez, ela começa a dar sinais. A água começa a vazar de pouquinho em pouquinho, e muitos de nós somos negligentes aos sinais de que a represa está pronta para estourar dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Como que eu estou me comportando dentro da minha família? Como que eu estou me comportando dentro da minha casa? Será que eu estou gerando pequenas fissuras e rachaduras, pequenas brechas nas quais o diabo vai entrar e depois eu vou querer nomear aquilo como algo sendo do inferno, quando a causa fui eu? Será que eu não consigo enxergar que está vazando? Será que a gente não consegue enxergar que a rachadura está imposta? Será que a gente não consegue enxergar que de pouquinho em pouquinho o casamento, o convívio com os filhos, a harmonia e a paz dentro do lar, ela está esvaindo, ela está indo embora? Nenhuma casa é destruída do nada, nenhuma família é destruída do nada, nenhum casamento acaba do nada, nenhuma briga com o filho acaba do nada ou começa do nada. É algo que é construído por mim e por você, tijolo por tijolo, dia após dia. Porque é muito fácil a gente culpar o diabo com os problemas que a gente está sofrendo dentro de casa, porque aí eu não preciso mudar a forma como eu falo, como eu trato a minha esposa, eu não preciso mudar a forma como eu me comporto com o meu marido, eu não preciso mudar a forma como eu educo os meus filhos, eu não preciso mudar nada, porque o problema não sou eu, o problema é o diabo. Só que o texto que nós lemos diz assim, ó: como abrir de uma represa, assim é o começo da contenda, desista antes que haja rixa. Se a Bíblia está falando que a contenda e a rixa é algo que eu e você precisamos desistir, é porque nós insistimos em fazer aquilo. É porque nós insistimos na mesma falha, no mesmo erro. E a Bíblia está falando: desiste, abandona e larga, porque você está abrindo uma brecha para o diabo dentro da sua casa e dentro da sua família. Então, se a Bíblia está falando resista, presbítero Douglas, resista, desista, abre mão disso, é porque o problema sou eu. Meu Deus. Se a Bíblia está falando desista antes que haja rixa, a Bíblia está querendo me precaver e te precaver. Abandona isso, moça, abandona isso, rapaz, porque senão vai ser aberta uma fissura, e quando estourar essa represa, irmão, quando a represa estoura, não dá para voltar atrás. Muitos de nós vimos que há muito tempo atrás teve uma represa que estourou, foi em Minas Gerais. Quando estoura, Gabi, não tem volta. Quando estoura, irmã Kelly, não tem negócio de colete. Quando estoura, não, estourou. E é o que o Senhor está querendo me mostrar e te ensinar nessa manhã vai deixar estourar a represa lá em casa? Vai deixar estourar a represa dentro da família? Vai deixar estourar a represa dentro do lar? Ou vai começar a fechar as brechas? Glória a Deus. E aí a Bíblia ela acaba me confrontando, porque essa palavra está sendo ministrada dentro de uma igreja com o povo crente, eu creio pela fé. Porém, a gente pode pensar assim: como que uma palavra dessa está sendo pregada por uma igreja cristã, uma igreja que serve ao Senhor? O que está acontecendo? O que será que está desenrolando? Se a gente busca tanto a Deus,
se a gente vem tanto para a igreja, se a gente faz tanto trabalho, se a gente se esforça tanto, Deus, eu tenho produzido tanto espiritualmente com o Senhor, não é possível tanta rachadura dentro da minha casa, não é possível tanta fissura dentro da minha família. Meu Deus. Aí a Bíblia me leva até 1 Timóteo 5,8, que diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a sua fé e é pior do que o descrente. Esse texto deixa muito claro que não importa o quanto de trabalho eu esteja fazendo dentro da igreja, não importa o quanto que eu estou produzindo espiritualmente no meu ministério, se eu não estou cuidando da minha parentela, e a Bíblia fala parentes, especialmente a família, eu neguei a minha fé e eu sou pior do que o descrente. Então um marido que larga a esposa em casa para fazer a obra de Deus, e isso gera uma fissura no relacionamento dele com aquela mulher, ele não é um homem sábio, você vai me desculpar. Glórias a Deus. Uma esposa que ela acaba abandonando o marido, largando o filho para fazer a obra de Deus, biblicamente, ela não é uma esposa sábia. Porque a Bíblia fala que quando eu não cuido dos meus parentes, quando eu não cuido da minha família, eu estou negando a minha fé, eu me tornei pior do que o descrente. É por isso que a gente vê tantas pessoas na igreja, tantas pessoas fazendo a obra e tantos lares e famílias sendo destruídas. Eu não estou falando que é para você parar de fazer a obra de Deus, eu não estou falando que é para você abandonar o ministério e a obra que o Senhor entregou na sua mão, mas eu preciso biblicamente, de acordo com 1 Timóteo 5,8, deixar claro para você que se você está focando nisso, mas está pegando na família, você está com o seu trabalho em vão. Meu Deus. Se você está fazendo isso e o seu marido tem alguma queixa contra você, o seu ministério, o seu serviço está sendo em vão. Se você está fazendo isso e a sua esposa tem uma queixa contra você, marido, o seu trabalho, o seu ministério está sendo em vão. Você está negando a sua fé e está se tornando pior do que o descrente. Porque na maioria das vezes a gente quer relacionar uma vida com Deus, uma vida de fé e uma vida cristã, e a gente nem sequer relaciona e correlaciona qual que é a relação que eu tenho que ter com a minha família, com o meu lar e com aqueles da minha casa, e como que isso impacta negativamente ou positivamente na nossa caminhada de fé com Deus. Só que esse texto deixa muito claro que quando eu deslizo e eu erro na família, eu estou perdendo meu tempo com o meu ministério. Eu estou me tornando pior do que o descrente. O dia que o meu ministério começar a impactar negativamente o meu casamento, o meu ministério é nulo. O dia que a minha obra, o dia que aquilo que eu faço começar a impactar negativamente nos cuidados que eu tenho com as pessoas dentro da minha casa, eu tenho licença bíblica para falar isso. Eu estou perdendo tempo. Mais importante do que o ministério é o quanto que você cuida da sua família. Porque a Bíblia está falando que se eu não cuido da família, eu neguei a minha fé, eu sou pior do que o descrente. Então eu tenho que começar a olhar e cuidar da minha família com a mesma atenção e cuidado que eu olho para a minha vida espiritual com Deus. Glórias a Deus. Porque quando eu negligencio a minha vida com a minha família, eu estou automaticamente negligenciando a minha vida espiritual com Deus. Esse texto precisa estar gravado na minha mente e na sua mente. 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, essa pessoa negou a fé e é pior do que o descrente. Não existe sucesso na presença de Deus, no ministério, nas obras que a gente faz com o Senhor,
quando existe um insucesso na família. Aleluia. Porque o insucesso na família destrói tudo que eu construí espiritualmente diante de Deus. E o que mais me machuca, olhando para essa palavra, é que o que está destruindo, irmã Rosângela, o que está destruindo a minha vida espiritual com Deus? A minha falta de cuidado. Falta de cuidado com as pessoas que estão dentro da minha casa. Falta de cuidado com a minha família. Falta de cuidado com os meus parentes. Não existe um bom presbítero onde não há um bom marido. Não existe uma boa mulher de oração onde há uma má esposa. Não existe. Glórias a Deus. Não existe. Não existe um ministério consolidado e forte, sacrificando família. Não existe. A pessoa só está perdendo o tempo dela. E o que faz muitas pessoas rasgarem o ministério, rasgarem tudo que faz diante de Deus, é simplesmente a falta de cuidado com quem está dentro de casa. Por que eu tenho tanto cuidado com a minha vida espiritual com Deus, e eu não tenho cuidado com a minha esposa? Por que eu tenho tanto cuidado com a minha vida com Deus, e eu não tenho cuidado com o meu filho? Por que eu tenho tanto cuidado com a minha vida com Deus e não tenho cuidado do meu marido? Uma vez que a Bíblia fala que pela falta de cuidado com os parentes, pela falta de cuidado com os familiares, com aqueles que estão dentro de casa, eu estou negando a minha fé e me tornando pior do que o descrente. Então isso nos faz fazer uma relação direta, que se eu tenho que colocar a minha vida, o meu relacionamento com Deus como prioridade na minha vida, porque a Bíblia fala: buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porém a Bíblia fala que se há algo que destrói o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus, é a minha falta de cuidado com a família. Então, se eu tenho que levantar e levar a régua da minha vida espiritual, para eu não desperdiçar o meu tempo, eu preciso também levantar e elevar a régua de como que eu cuido das pessoas que estão dentro da minha casa. Glórias a Deus. Irmã, o seu marido viu que você dobrou a oração, mas quando você dobrou o cuidado com ele dentro de casa? Marido, sua esposa tem visto que você tem vindo para o culto e participado do ministério como você não participava antes, mas o quanto que você também aumentou o teu cuidado com essa esposa dentro de casa. Glórias a Deus. O quanto que você aumentou também o cuidado com o filho dentro de casa. Aumenta 10 no espírito, aumenta 10 na família. Aumenta 30 no espírito, aumenta 30 na família. Porque senão estamos negando a nossa fé e nos tornando piores do que o descrente. E sabe o que é pior? Acabamos conscientizando a pessoa que está dentro de casa e colocando aquela pessoa contra o Deus que a gente está buscando. Eu vou te ensinar, eu vou te explicar. Imagina que eu não cuido mais daquela mulher ali que é casada comigo há 5 anos, 13 anos juntos, 5 casados. Imagina que eu não estou cuidando dela, não estou dando atenção para ela, mas ela vê que todo culto eu estou lá presente. Ela vê que eu não dou atenção nenhuma para ela, não cuido dela em nada, mas ela olha de madrugada para a beirada da cama, eu estou com o meu joelho dobrado. Ela me oferece um café de manhã, eu falo: obrigado que eu estou jejuando. Ela vai falar assim: e eu? E o cuidado comigo? Aí, de forma inconsciente, eu plantei algo no coração dela, rebelando ela contra o meu Deus, rebelando ela contra o Deus que nós estamos buscando e servindo, porque ela tem visto eu acelerar espiritualmente e frear na família. Ela tem visto eu acelerar espiritualmente e puxar o freio de mão na família. Isso faz com que ela se vire contra mim e contra meu Deus. Então o Senhor está nos chamando para entrar no nível, irmãos e irmãs,
de sabedoria dentro de casa. De sabedoria dentro da família. Quer aumentar a oração? Glórias a Deus, mas retribua quem está dentro da sua casa de uma forma diferente. A gente não pode dar para Deus e tirar da família, porque a Bíblia fala que quando eu dou para Deus e tiro da família, eu estou tirando o meu de Deus. Eu estou negando a minha fé, me tornando pior do que um descrente. Olha aqui para mim, que eu vou abrir um parênteses. Eu não estou falando para você desacelerar. Eu não estou falando para você parar de trabalhar para Deus. Eu não estou falando para você abandonar os trabalhos da igreja. Não estou falando para você abandonar a sua vida espiritual. Mas o que eu quero te atentar é: se você não está colocando a mesma energia, disposição e proporção nos cuidados com as coisas de Deus, nos cuidados com a coisa da sua família, você está perdendo o seu tempo e está te tornando pior do que o descrente. O que é melhor? Eu vim para a igreja 7 vezes por semana e ter uma rachadura dentro da minha casa, ou eu vim para a igreja 3 vezes por semana e estar com um lar saudável dentro de casa? É muito melhor eu vir para a igreja 3 vezes por semana e ter uma família saudável do que vir para a igreja 3 vezes por dia, por 7 dias, 21 vezes para a igreja eu vim na semana e minha família está rachada. Para Deus, eu sou pior do que o descrente. Só que a gente não entende isso. A Bíblia fala: erreis porque não consultais as Escrituras. A mesma Bíblia que te manda trabalhar para Deus de forma abundante, a Bíblia também te diz que se você não cuida da família, você é pior do que o descrente. Seu marido tem alguma queixa contra você? Tem. Você está mal com Deus. Sua esposa tem alguma queixa contra você? Tem. Você está mal. Seu filho tem alguma queixa contra você? Tem. Você não está bem com Deus. O Senhor quer nos mostrar que nós não podemos sacrificar a família em prol de ministério, porque sacrificando família a favor de ministério, eu estou sacrificando o meu ministério. É verdade. E aí eu perco, irmão Eduardo, o meu ministério e eu perco a minha família. A Bíblia não está falando de... A Bíblia está falando de cuidado. Cuidado. Aquele que não cuida dos da própria casa, cuidado. Aquele que não cuida de quem está dentro de casa, da família, aquele que não cuida, que não dá um cuidado, que não dá uma assistência, que não dá... Essa pessoa está negando a fé dela. Só que nós, graças a Deus, carregamos a bandeira do cristão. Aleluia. Carregamos a bandeira do crente. Carregamos a bandeira do... a gente vai para a igreja, a gente faz, a gente acontece. Mas a Bíblia nos mostra que se a gente está sacrificando a família, a gente está indo para o inferno, igual o ímpio, que não vem para a igreja. É esse silêncio que eu espero nessa manhã. É essa reflexão que eu espero nessa manhã, minha e de toda a igreja. Como que eu tenho cuidado, como que eu tenho dado de assistência para quem mora comigo dentro da minha casa, para minha família? Eu deslizo às vezes com a minha esposa, negligencio ali com meu marido, com meu filho também. Sinto muito. Mas o Senhor está sentindo algo desagradável contra a sua vida. Um versículo não invalida o outro. Nenhum versículo de monte, de jejum e de oração invalida o versículo do cuidado da família.
Aleluia. Não invalida. Glória a Deus. Porque se a gente tiver que invalidar, a gente vai estar pregando meias verdades. A gente não quer pregar meias verdades, a gente quer pregar e viver o evangelho pleno. E avançando um pouquinho, a gente tem que entender o que o Senhor espera de cada um de nós dentro do ambiente familiar. Já que se eu não estou cuidando da minha família, isso está me tornando pior do que o descrente. Então o que o Senhor espera de mim dentro da minha casa? E a Bíblia é muito clara para o que ela espera do homem, o que ela espera da mulher, o que ela espera dos filhos, o que ela espera dos pais. Aleluia. E uma das primeiras coisas das quais a Bíblia espera, Colossenses 3,19, que diz assim: ó, marido, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Marido, cada um ame sua própria esposa e não a trate com grosseria. Então, se a Bíblia tem que falar para mim que eu não devo trabalhar, não devo tratar minha esposa com grosseria, é porque a Bíblia deixa claro que eu sou grosso. O homem é áspero, o homem é rude, o homem é grosso. Não dá para a gente negar quando a palavra está falando isso para mim, que sou marido. Não trata a sua esposa com grosseria. Ou seja, se eu tenho que alertar a pessoa, é porque a pessoa está pisando na bola. Então a primeira lição, já que nós estamos entendendo a palavra de Deus, que não existe ministério com fracasso na família, o que o Senhor espera dos maridos? Gentileza. Quando eu trato a minha esposa com grosseria, eu estou fora do que Deus espera. E o homem, ele acaba pegando mais pressão. O homem, ele acaba pegando mais carga dentro de casa, mais carga dentro do lar. É por isso que ele acaba sendo mais grosso, porque ele às vezes tem mais coisa para se preocupar, mais coisa para pensar. E aí ele acaba, pela natureza dele, junto com todas as sobrecargas do dia a dia, descontando de forma grosseira na mulher. E a Bíblia fala: não, vocês maridos, tratem a esposa de vocês com gentileza. Aleluia. Então o marido precisa entender que enquanto ele está sendo áspero e grosseiro com a esposa, ele está em desobediência à palavra de Deus. Porém a Bíblia também fala algo poderoso para as esposas, em Efésios 5,33. Em Efésios 5,33 diz assim, ó: e a mulher trate o marido com todo o respeito. Aleluia. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Da mesma forma que o homem é grosso, a mulher também desrespeita o homem dentro de casa. É a Bíblia falando. Da mesma forma que a Bíblia olha para o marido e fala: você não seja grosso com qualquer esposa, hein? A Bíblia também olha para aquela esposa e fala: você não se respeita aquele marido. Muitos de nós, pela nossa natureza, acabamos indo contra aquilo que Deus espera de nós dentro da família e dentro de casa. Isso gera rachaduras na nossa vida. Meu Deus. Rachadura no lar, rachadura na família, rachadura no ministério. Não é sobre o que eu acho que eu estou fazendo, é sobre o que a outra pessoa está sentindo ao meu respeito naquilo que eu faço. Porque às vezes a forma como eu respondi à minha esposa foi normal, mas foi uma forma rude e grosseira. Ela se sentiu recebendo uma grosseria, então eu estou errado. Da mesma forma, a esposa, ela acaba de alguma forma desrespeitando o homem dentro de casa. Às vezes é no que fala, às vezes é no que pensa, às vezes é nos trejeitos, às vezes é numas caras de boca. Está desrespeitando o marido. Meu Deus. E aí a mulher ela pode falar assim: não, mas eu não fiz nada demais. Mas e como ele se sentiu? É a respeito de como a pessoa se sente. Tem homem que ele vai ser feliz com a barriga dele cheia.
Mas também tem homem que ele vai precisar de tempo agarrado em você assistindo televisão. Aleluia. Tem esposa que ela vai ficar feliz com uma flor. Tem outra esposa que nem de flor ela gosta, ela é alérgica. Ela prefere. Como que eu estou cuidando? Como que nós estamos cuidando? A Bíblia fala, não seja grosso, ou seja, espiritualmente, a forma como eu abro os meus lábios dentro da minha casa impacta a minha vida espiritual. Espiritualmente, a forma que o marido abre a boca dentro da casa dele impacta ele negativamente espiritualmente. Assim como também a esposa espiritualmente, ela é impactada se ela, com as caras de bocas, com os trejeitos ou com a forma de conduzir as situações, ela acaba desrespeitando o marido dentro do seu lar. Meu Deus, é verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, se eu desejo servir a Deus e dar a presença de Deus de forma agradável, eu preciso me alinhar e me adequar de acordo com aquilo que a palavra espera de mim. Aleluia. Saindo do relacionamento marido e esposa, a gente também tem uma direção bíblica para os filhos. E para os filhos, em Êxodo 20:12 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que sua vida seja longa na terra que o Senhor te dá. Ou seja, o filho é louco para não honrar pai e mãe. Da mesma forma que o homem pulsa a grosseria e a mulher pulsa a falta de respeito, o filho pulsa a vontade de não honrar pai e mãe. Tanto que a Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. É algo que está tanto cravado na nossa alma que Deus precisa dar uma promessa de vida longa na terra para ver se impulsiona a pessoa a honrar pai e mãe. E aí a gente entra nos pais. A Bíblia em Efésios 6:4 diz assim, ó: pais, não irritem os seus filhos. Aleluia. Pai e mãe tem pulsando dentro dele a vontade de irritar o filho. Pai e mãe tem dentro dele um ímpeto de irritar o filho. Pra gente é só o meu jeito. Pra Deus é uma rachadura. Meu Deus. Aleluia. Pra gente é só a forma que eu sou assim. É o meu jeito de cuidar. Tá rachando. Tá rachando. Glória a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, a gente ia avançando na palavra, a gente acaba tendo que pegar em assuntos cada vez mais pesados. Meu Deus. Uma outra coisa que acaba destruindo lares, destruindo famílias, é a falta de perdão e rancor. Quando a gente analisa Efésios 4:32, diz assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. E aqui o Senhor deseja falar comigo e com você a respeito de perdão, a respeito de rancor. Meu Deus. Porque se o perdão não fosse algo que eu e você estivéssemos enrolados espiritualmente com Deus de forma negativa, na oração do Pai Nosso, Jesus não falaria algo semelhante ao que ele falou. Quando a gente analisa Mateus 6:12, Jesus ele diz assim, ó: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Muitas pessoas, elas abraçam o perdão de Deus,
Mas quando eu analiso Mateus 6, 12, fica muito claro que eu e você só conseguimos acessar o perdão de Deus de forma semelhante a que nós perdoamos as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos entristeceram. E quando a gente traz isso para dentro de casa, a gente começa a entender o porquê que tantos casamentos, tantas famílias e tantos relacionamentos estão rachados. É falta de perdão. Como você estaria se Deus te tratasse os seus pecados da mesma forma que você trata os pecados do seu marido e da sua esposa? Qual ia ser o seu sentimento? Porque quando a gente erra, quando a gente falha diante de Deus, a gente não sente um vazio na alma. Quando a gente está andando fora dos caminhos de Deus, a gente peca, a gente sente um vazio na alma, um incômodo. Eu sinto um oco no meu peito. Creio que os irmãos também sentem isso. Agora imagina se nós andássemos debaixo de um Deus que todas as vezes que nós fôssemos dobrar o joelho para falar com Ele pegasse algo que a gente fez há 5, 10, 15 anos atrás e esfregasse na nossa cara. Imagina se Deus pega algo que eu fiz há 3 anos atrás e que eu pedi perdão para Ele e Ele trouxesse hoje, esfregasse na minha cara. Qual o sentimento que eu teria? É por isso que Jesus em Mateus 6, Ele fala assim, ó: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Você até acha que você não faz isso, mas por remoer probleminha que você teve com seu marido lá atrás, vira e mexe, você está colocando coisa na mesa que já aconteceu faz tempo. Você também acha que você não faz isso, que você é um marido exemplar, mas você ainda não perdoou essa mulher 100%. E aí vira e mexe, você coloca algo na mesa. Vira e mexe, você tira uma cartinha da manga. Meu Deus. Sabe o que é isso? Racha. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos trata não de acordo com os nossos pecados, mas a Bíblia fala que o Senhor, Ele pega os nossos pecados e Ele joga no mar do esquecimento, atrás das suas costas, e desses pecados Ele não faz mais lembrança. E o Senhor Jesus em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, Ele fala que esse mesmo perdão que nós desejamos receber de Deus, a gente tem que entregar para as pessoas. Não importa o que o seu marido fez, você não perdoou? O seu perdão tem que ser semelhante ao perdão de Deus, é jogar no mar do esquecimento e nunca mais fazer menção daquilo. Sua esposa fez algo contra você que você não gostou, você tem que pegar isso. Você perdoou ela, então você tem que jogar isso no mar do esquecimento e nunca mais se fazer lembrança daquilo. Você tem que apagar isso. Apaga isso do seu, da sua memória, do seu hard. Apaga isso, porque senão você não está sendo perdoado por Deus. Porque Jesus, Ele fala assim, ó: perdoa, Pai, os meus pecados e as minhas dívidas, de forma como eu perdoo aqueles que estão devendo para mim. Ou seja, se eu fiz algo, teve um embrolho ali, meu marido, minha esposa, meu filho fez algo contra mim, eu não aceito aquilo, me senti tão desrespeitado, eu quero carregar aquilo. Parabéns, você está carregando o não perdão de Deus sobre a sua vida. Meu Deus. É tão mais fácil, irmão Lucas, culpar o diabo. É tão mais fácil.
fácil. É verdade, Deus. É tão mais fácil culpar o diabo. Meu casamento está rachado, minha casa está rachada, minha família está rachada. Pastor, me ajuda em oração, que é vento, viu? É o diabo, viu? É vento contrário, viu? Será que é mesmo? Meu Deus amado. Ou será que é esse seu coração orgulhoso? Ou será que é esse seu coração altivo, que está trazendo rachadura na sua família e vai estourar? E se não bastasse rachadura na família, também está trazendo rachadura para o seu ministério. Que Deus já deixou claro para você que nada que você está fazendo para Ele está sendo agradável. Se você está negligenciando a tua família por conta disso. É fácil culpar o diabo. E é difícil colocar a mão no peito e falar: Deus, eu ainda não perdoei aquele homem 100%. Me ajuda. Meu Deus. Deus, eu ainda não perdoei aquela mulher 100%. Me ajuda. Deus, eu ainda não perdoei aquele filho, aquela filha 100%. Me ajuda. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Porque senão a gente está carregando coisas Oh, pesadas meu Deus. e que estão impossibilitando Deus de nos perdoar. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus, mais uma vez, Ele deixa claro: Santo do Senhor. não vem prestar trabalho para mim enquanto você não perdoar e limpar o seu coração. A Bíblia ela diz assim, ó, Meu Deus. Mateus 5, a partir do verso 23: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, se reconcilia primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. E às vezes a gente olha para isso e acha que é somente aquilo que é oferta material. O teu jejum, a tua oração, o trabalho que você faz na igreja, tudo isso, quando tem algo quando o meu irmão tem algo contra mim, Deus está rejeitando tudo aquilo que eu estou fazendo. Meu Deus. Não existe um pregador fazer a vontade de Deus brigado com ninguém. É verdade. Não existe alguém aqui na frente ou alguém aí sentado achando que está bem com Deus quando alguém tem algo contra você. Deus não está recebendo nada do que você está fazendo. Meu Deus. Se Ele está falando, irmã Rosângela, não me oferece, é porque se oferecer eu não vou receber. Não me oferece, porque se oferecer eu não vou receber, vai estar perdendo o seu tempo e o meu. Meu Deus. Só que é muito mais fácil culpar o diabo. Porque às vezes eu não quero mexer em feridas antigas. Só que a gente vai ter que mexer. Aleluia. A gente vai ter que mexer. Glórias a Deus. A Bíblia fala: se o teu irmão tem algo contra você, às vezes a gente fala assim: eu não tenho nada contra ele, eu estou em paz. A Bíblia não fala você está em paz com ele. A Bíblia fala: ele tem que estar em paz com você. Aleluia. Porque às vezes você fala assim, Manete, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Mas presbítero, aquela pessoa tem alguma coisa contra você? Tem. Então Deus não está recebendo a tua oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes essa pessoa é a minha esposa. Às vezes essa pessoa é o meu marido. Às vezes essa pessoa é algum filho. Tá vendo só como a gente é cheio de falha? É verdade. Tá vendo só como a gente vai deixando várias pontas soltas? A gente vai deixando várias pontas soltas. Depois a gente fala: do nada estourou a barragem. Que do nada. Do nada. Deus sabe que você olha para fulano, ciclano, beltrano, você torce o nariz.
Não sabe que você olha para fulano, ciclano e beltrano, aquela pessoa é indigesta para você? Meu Deus. O perdão de Deus não desce sobre a tua vida, o teu ministério fica parado, Deus não recebe nada que você está fazendo, você só tem a perder. É Deus. Só que a gente acha que é sempre o que a gente faz em relação a Deus. Estou sentindo que está fluindo meu relacionamento com Deus, não tenho nada contra ninguém, não vou ligar para aquela pessoa. Por que você não vai ligar para aquela pessoa? Eu não tenho nada contra ela, mas amiga, não é ela que não tem que ter, não é você que não tem que sentir nada a respeito dela, é ela que não tem que sentir nada a respeito de você. Então a pergunta que fica é: quem é a pessoa que tem alguma queixa contra você? Quem é essa pessoa? Você tem uma lista de nomes, assim como eu também posso ter. Quem são essas pessoas? As quais, por não liberar perdão, as quais, por continuar com angústia e com mágoa no meu peito, eu estou destruindo a minha família e a minha vida com Deus. Meu Deus. Aleluia. Porque, irmão José, se o problema é o diabo, eu não preciso perdoar o meu filho. Se o problema é o diabo, eu não preciso me consertar com a minha esposa. Se o problema é o diabo, eu não preciso ligar para minha mãe, para minha sogra. Não preciso fazer o conserto com ele nem com ela. Porque o problema é o diabo. O vento na família, o vento no casamento, o vento dentro desse lar é o diabo, não é? É você. Sou eu. A nossa ficha precisa cair. E em Mateus 5,25 a Bíblia diz assim, ó: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz é o oficial, e te lancem na prisão. A Bíblia fala: depressa, faça um conserto. Ah, mas se eu ligar para a pessoa não vai me atender, o problema é dela. Ah, mas o problema é dela. E a Bíblia fala que é ela que não pode ter nada contra você. Porque senão, espiritualmente, Deus não está recebendo nada do que você está fazendo. Meu Deus. Eu tenho mais alguns minutos. Glória a Deus, aleluia. E nesses mais alguns minutos, irmãos, a gente precisa fazer uma revisão do que a gente falou aqui. Glórias a Deus. Porque às vezes entra aqui, sai ali, muita informação, a gente se faz desentendido. Meu Deus. O que ele falou no início? Não lembro. Ele fala tanto que eu não lembro. Meu Deus. Um resumão de tudo que o Senhor falou conosco dessa manhã. Glórias a Aleluia. A gente entendeu, irmãos, que a maioria dos problemas que a gente enfrenta no âmbito familiar, dentro de casa, o problema não é o diabo, o problema somos nós. Provérbios 17:14, a gente aprendeu que como abrir de uma represa assim é a contenda, a rixa dentro de casa, então a gente está abrindo rachaduras. Nenhuma represa ela estoura do nada. A gente também aprendeu algo poderosíssimo da parte de Deus, que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da família, essa pessoa negou a fé, é pior do que o descrente. Então, se você vai aumentar um dia de serviço na igreja, se aumenta o trabalho e o cuidado com a sua família. Se você vai dar um passo de aumentar seu relacionamento com Deus, dê também um passo de aumentar o seu relacionamento com a sua esposa e com o seu marido. Aleluia. Porque nós aprendemos que se a gente só está acelerando espiritualmente, mas não está cuidando de quem está dentro de casa, a gente está se tornando pior do que o descrente. A gente está anulando a nossa fé. Eu compartilhei com vocês algo que me deixou muito tocado nesse texto, que é como se a Bíblia estivesse falando assim, ó: a pessoa dentro de casa ela só precisa de um cuidado.
E nem isso você está conseguindo dar conta de nada. É. A pessoa está precisando de um cuidado. Meu Deus. Meu Senhor. Não é que o seu marido não quer que você ore, mulher. É que ele está precisando ser cuidado também. Não é que sua esposa acha ruim que você vai pro culto, meu irmão. É que ela também precisa ser cuidada por você. Quando ela olhar e ver, tá orando, tá. Mas está gastando tempo comigo. Aleluia. Tá fazendo o trabalho de Deus? Tá. Mas está sendo um exemplo aqui dentro de casa. Glórias a Deus. Não tem um ar para falar dessa mulher. Glórias a Deus. Não tem um ar para falar desse homem. Só que a gente não cuida de quem está dentro de casa. E que é bom todo o diabo. Aí nós vimos o espinho de cada membro familiar. O espinho do marido é ser grosso. Então, homem, calma. O espinho da mulher é faltar com respeito. Então, mulher, vigia. O espinho do filho é não honrar pai e mãe. Honra. Meu Deus. O espinho do pai é irritar os filhos. Esperta. Aleluia. Nós avançamos para o final da mensagem, onde o Senhor falou conosco a respeito da falta de perdão e de rancor. E aí o Senhor começou a mostrar para nós que se não bastasse tão somente a gente não cuidar da família, a gente também tem rancor contra as pessoas. E a Bíblia fala que quando eu e você temos um atrito com alguém e a pessoa tem alguma coisa contra mim, eu estou mal com Deus. Então nós precisamos aprender que nós precisamos liberar o perdão, porque Deus, Ele tem pressa. E Deus fala assim, ó, se reconcilia depressa com o teu adversário. Esse adversário às vezes ele está dentro da sua casa e você ainda não liberou o perdão para ele. E você tem arrastado isso por anos e anos. E você acha que a vida espiritual não anda para frente, não vai andar mesmo. Que se eu tenho algo, se alguém tem algo contra mim, se é o meu filho, minha esposa, eu estou perdendo meu tempo orando. Essa palavra não pode ser uma palavra teórica para você, pelo amor de Deus. Ela tem que ser algo prático. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no vídeo. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.